CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, mas antes vamos ler o Evangelho. É o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras? É uma realeza terrestre de Nosso Senhor. Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Envolvidos, Senhor, na mensagem da nossa irmã, rogamos a tua assistência, o teu amparo e para os estudos desta tarde.
e a tua permissão para evocarmos em teu nome o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão André Luiz, responsáveis pelo trabalho desta tarde. Em nome desses espíritos amigos, queridos irmãos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas que seja, acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Essa mensagem aí de uma rainha de França, você viu o que ela diz. Ela era rainha e chegou no mundo espiritual, pensou de ser recebida como rainha. Mas que desilusão, como diz ela, né? Quando ela viu acima dela seres que ela não considerava, porque não tinham sangue nobre. Vocês prestaram atenção na leitura? Está vendo como eu prestei? Então ela diz que o orgulho fez com que ela se perdesse. E mostra também que a posição social não tem importância quando chegarmos no mundo espiritual. E sim o que nós fizemos da vida que nós temos, da posição em que nos encontramos, ou que ocupamos. Sejamos pobres ou ricos, reis, rainhas, como é o caso dessa mensagem, ou plebeus. O que eu fiz da vida que Deus me deu? Porque a posição social é circunstancial. Ora nós estamos numa, ora estaremos em outra, ou já estivemos em outras. Então vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. E nós paramos aqui quando deixa eu me localizar. O senhor não marcou, não? Não, eu marquei. Eu quero lembrar da história. É o Santuário da Bênção. Tá, no Santuário da Bênção. O André Luiz estavam numa reunião, teve um intervalo de 1 hora e ele está conversando com os outros amigos que conheceu nessa reunião, que eles vêm à Terra em missão. Um grupo vem em socorro de um orfanato, atender crianças abandonadas. Um grupo de espíritos. Um outro grupo vem no manicômio, atender os loucos. E era essa conversa que ele está tendo aqui quando nós paramos semana passada. É Jerônimo, Nicanor e Simprônia. E um outro grupo que pertence ao André Luiz vem atender pessoas que acabaram de morrer. Então são 3 grupos, mas na verdade 3 grupos que ele vai contando aqui a história e vai se fixar na história dos desencarnados. Mas são várias frentes de trabalho, são inúmeras as frentes de trabalho junto a nós encarnados e junto aos desencarnados. A misericórdia de Deus em torno de nós, que nós nem imaginamos o que está acontecendo, a proteção que Ele nos dá, o amparo, o socorro, a força para a gente continuar vivendo, porque a vida é difícil, é complicada, então eles nos ajudam muito. Aqui na casa pedem socorro pessoas de diversas posições sociais, pobres e ricos, sofrem do mesmo jeito. Então vamos continuar aqui a história, quando ele diz assim: imprimiu as considerações ligeiras, a ligeira pausa e prosseguiu. Achou aí, Edilane?
Entretanto, observo na atualidade, achou? Para você continuar lendo. Entretanto, me dá aqui que eu acho. Entretanto, não Observo, teremos, compreendemos, cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo dos pensamentos limpos, que busca uma casa especializada em abençoar, não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. você está lendo aonde nós já estudamos semana passada. Sim, aqui nesse... Nós estamos mais na frente aqui, ó. Entretanto, observo na atualidade, especialmente outro campo alusivo ao assunto. A minha página é 32, mas o meu livro é diferente do dela. Está no finalzinho. Onde que você leu? Lê de novo aí, Gilane. Tenho minhas atribuições, isso aí? Uhum. Então vai, então é aí mesmo, vai. Começa. Às vezes esse não bate com as palavras daí. Pode ler, eu vejo onde você está. Então vamos lá. Tenho minhas atribuições junto aos desequilibrados mentais. Todavia, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional dos médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo. Essa pessoa, esse espírito que está falando, ele está falando do trabalho dele junto aos perturbados mentais, aos loucos. E o que ele tem feito? Inspirado os médicos para ajudar aquelas pessoas. Depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo da desarmonia psíquica. Muito difícil conduzir à restauração perfeita dos alienados, com ficha reconhecida, embora seja incessante a nossa batalha pelo restabelecimento integral da percentagem possível de enfermos. Antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho orientarmos indiretamente o médico bem intencionado para que ele auxilie o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortador e o carinho restaurador. Incalculável número de pessoas permanece no plano carnal, tentando a solução dos profundos problemas relativos ao próprio ser. Relacionando as conclusões dos tratadistas humanos, cujos pontos de vista divergem nos pormenores, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses: as de natureza paranoica, perversa, mitomaníaca, ciclotímica e hiperemotiva, englobando respectivamente a mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Então, o que ele está dizendo aqui? Nomes que eu também não sei explicar para vocês, porque eu não sou médico, mas são nomes ligados às doenças mentais, que esses espíritos vêm inspirar os médicos no socorro. Nós não podemos esquecer que por trás da loucura, na grande maioria dos casos, existe o fator espiritual. Médiuns que não dão curso à sua tarefa,
mediúnica e acabam se envolvendo com espíritos obsessores e eles são levados à loucura. À loucura. Sua sogra, né? Sua sogra? Ela é sua amiga. Médium. Médium e que tem que cuidar da mediunidade dela, né? Senão pode trazer problemas. Ela lembra de muita coisa. Então nesses manicômios aí estão cheios de médiums que não deram um curso equilibrado à sua mediunidade. O interlocutor sorriu e fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que, como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Olha só, estão dando nomes nas minudências anatômicas, na anatomia, são nomes de doenças que eles externamente analisam e dão um nome. Mas eles não conseguem ir na causa, porque o médico não olha o homem como espírito. Nós somos espíritos que temos um corpo. Ele não leva em consideração o espírito, só leva em consideração o corpo físico. Então, ele atua não na causa, e sim no efeito. Por isso que nem sempre ele consegue resultado positivo, um bom resultado. Arabescos de ouro sobre areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Tá difícil eu ler? Você está entendendo? Não. Tá, né? Tá bom. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. Todas as loucuras, todas elas, sem exceção, por trás de todas elas tem o fator moral. Se não for dessa vida, é de outra vida. A gente está fazendo um estudo aqui, na terça-feira de tarde, você querendo vir, de medicina espiritual. Você acha que você veio, né? Mas não veio? Você pode vir, 5h30 da tarde. O espírito de Inácio Bittencourt, ele diz que o corpo físico reflete o que tem o espírito. Se o corpo reflete o que tem o espírito, quem precisa ser curado primeiro? O espírito, né? Se o corpo físico reflete o que tem no espírito, quem precisa ser curado é o espírito. Mas a medicina espiritual, ela não vem substituir a medicina material. Uma cuida do corpo físico, a outra cuida do espírito. As duas devem caminhar juntas, porque as duas estão na natureza. Estar na natureza é estar dentro da lei de Deus. Mas, infelizmente, a medicina tradicional só tem uma visão simples do ser humano, como o corpo físico, e mais nada. Ele não olha a alma, o espírito que está por trás daquele corpo, entendeu? Então, na loucura, nesses casos de loucura, sempre tem um fator espiritual que foi desencadeado, se não nesta vida, em outras vidas. Ainda mais tem a visão reencarnacionista, que é uma coisa a mais. Então, além do espírito ser imortal, manter a sua individualidade, ele precisa, o médico, ter a visão reencarnacionista para tratar com eficácia das doenças. Entendeu? Como ele vai dizer aqui,
As noções Encarnacionistas. É ali mesmo que eu estou, né? É. As noções, pode ler, reencarnacionistas, Renovarão a paisagem da vida na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear, os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Olha o que ele disse aqui. Ele disse que as noções reencarnacionistas, você, como é que é seu nome? Leandra? Leane, você é uma menina, você tem o quê? 20 e poucos anos? Tem 20 anos. 20 anos, ó. Há 60 anos atrás, não. Há 45 anos atrás eu tive 20 anos. 44 anos atrás. Então você tem 20 anos. Você é um espírito que está nesse corpo, nessa vida, há 20 anos. Mas você, como espírito, você já teve outras vidas. Você já teve muitas vidas, muitas experiências. O que você conhece, o que você sente, o que você é como espírito está no seu arcabouço espiritual. Nessa vida, nessa existência, você tem uma posição social que é fatal, foi escolhida antes. O que é a posição social? Você ser rica ou ser pobre. Você é mulher, então você veio no sexo feminino. Você é brasileira. Então você veio no Brasil, numa posição social, no sexo feminino, para passar uma experiência, uma necessidade do seu espírito. Então, para o médico cuidar de você direitinho, ele precisava ter essa noção, a noção de que você é um espírito imortal. E se você apresentar um problema físico, seja mental, como é o caso aqui, ou um outro problema qualquer, uma patologia qualquer. O que é patologia? Doença. Patologia significa doença. Ele precisava ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Uma visão completa do ser humano. Que o ser humano, ele não é só corpo, ele é espírito que tem um corpo espiritual e que tem um corpo físico. Como o médico, a maioria dos médicos não tem essa visão, eles atuam no efeito e não na causa. Entendeu? Por exemplo, qual é o efeito disso que eu fiz? O som, o barulho, o efeito. Qual é a causa? A causa sou eu batendo aqui. Então, não adianta, ninguém quer ouvir esse barulho. Não adianta tapar o ouvido. Eu tenho que ir na causa. Qual é a causa? Sou eu que estou batendo. Então tem que corrigir. O Newton, para de bater. Se eu parar de bater, eu agi na causa. Aí não vai ter o efeito. Entendeu? Tá. Estou falando bem simples para todo mundo entender. Aí ele continua aí dizendo. Então, quando essa visão reencarnacionista fizer parte da vida comum das pessoas, e isso vai chegar um dia que será assim, porque é lei de Deus, aí a cura será muito mais fácil, a vida será muito mais fácil, porque a gente vai mudar a maneira de pensar, de agir. Vamos lá. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que se a alma cometesse faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos, a fim de reiniciar
suas provas. Falta desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros de humildade, de humanidade, o conhecimento da transitoriedade. Que é isso, Nilton? Então vamos lá. Transitoriedade, uma coisa transitória do corpo. O corpo é passageiro, é transitório. Do corpo físico e da eternidade da vida. Do débito contraído e do resgate necessário, em experiência e recapitulações diversas. Então vamos lá. O que ele falou aqui? Ele está falando de um filósofo grego, Plotino. Plotino foi um filósofo grego da antiguidade. Viveu ali em torno de 217 depois do Cristo. E ele já falava da reencarnação. Ele já falava. Jesus falou abertamente da reencarnação. E vários outros filósofos sempre falaram. É algo que precisa ser bem compreendido. Eu vou ler novamente esse pedaço para entender o que ele quis dizer aqui. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, esse filósofo grego da antiguidade, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida a outros corpos a fim de reiniciar suas provas. Quer dizer, você desencarna, passa, se cometeu faltas, vai expiar essas faltas e depois você volta ao corpo físico. Liana, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Você vai ali no INCA, Instituto Nacional do Câncer, você já foi? Já ouviu falar? Tá. Então, tem muitas pessoas com câncer lá. Dentre elas, muitas crianças. O que faz com que uma criança nasça com uma doença incurável e que vai morrer daquela doença? Ela não tem cura. Deus existe ou Deus não existe? Ah, Deus existe. Então, Deus não é bom. Deus é bom ou não é bom? Ah, Deus é bom. Então, por que Deus permite que uma criança nasça aleijada, doente, com câncer? Por quê? Só tem uma maneira da gente entender a justiça de Deus. Senão ele não seria justo. A justiça de Deus é compreendida quando você compreende a reencarnação. O que eu acabei de dizer. Você não tem 20 anos, você tem 20 anos nesse corpo físico, mas você é um espírito milenar. Milenar. E algumas coisas irão acontecer com você nessa vida que você escolheu antes de reencarnar. Entendeu a visão da reencarnação? E a doutrina espírita fala da reencarnação, trabalha a reencarnação. Estou falando bem simples para você acompanhar. Está acompanhando? Tá. Se não entender, é só perguntar. Barcelos calara-se. Barcelos era o homem que estava falando, o espírito que estava falando. Barcelo calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas um profundo especialista no assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Então esse espírito chamado Barcelo fez um tratado de psiquiatria para ele. Ele, como espírito, estava falando, só dá para entender isso aí se compreender a reencarnação. O que os médicos da Terra não sabem, porque não aceitam.
Ficou claro? Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, isso é o André Luiz falando, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imaginação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferida ao campo carnal, onde, em obediência a lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos, inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante, congregadas de novo na luta expiatória ou reparadora. As personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexo de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas e inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E, nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidade ignoradas, tão só porque lhes falta a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelam a estrada da paciência e a tolerância em favor da redenção própria. E são muitos semelhantes casos angustiosos, indaguei, por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente esclareceu, sorriu e esclareceu. Ó, meu amigo, a extensão do sofrimento humano nesse sentido confunde-se também com o infinito. O que foi que eu li aqui agora? Uma porção de coisa, né? Você entendeu tudo que eu li? Então me explica. Nem eu entendi. Nem ela entendeu, eu vou explicar. A água, a coisa mais gostosa que tem é a água. Sem a água não tem vida, né? Ele disse o seguinte:
Ele está falando do espírito imortal, para se entender a loucura e os casos que levam à loucura. Por trás disso, como nós já dissemos, há sempre o fator espiritual. Então você casou, você não é casada? Você casou com uma pessoa. Foi por acaso que você casou? A não ser quando a pessoa é doidivana, né? Mas normalmente a gente se une àquele que a gente precisava se unir. E dessa relação vêm os filhos. Quem são os filhos? São espíritos imortais. Quem é o marido, quem é a esposa? Espíritos imortais, que já se relacionaram anteriormente. Ou tiveram uma vida saudável, de amor, ou tiveram uma vida de inimizade, de rancor, até de dor. Então, nem sempre a gente se casa com a pessoa amiga. Às vezes se casa com E nem sempre a gente tem filhos. rebelde. E nem sempre a gente tem filhos que gostam da gente. Nem sempre. A lei de amor manda que a gente nos ame e não que a gente se odeie. O ódio acaba jungindo um ao outro. O amor liberta. E nesses casos, nessas relações, o que ele disse aqui, começa a se desenvolver um estado de loucura quando no nosso subconsciente vem uma lembrança. Você não sabe da onde você olha para o seu esposo, ou ele olha para você, ou o filho para os pais, e diz assim, tem alguma coisa de errado aqui. Eu quero ficar com ela ou com ele, mas eu não consigo, porque eu não gosto tanto dela assim. Tem alguma coisa errada. São coisas que a gente traz do passado. Eu não lembro claramente, mas aqueles que têm uma intuição sofrem por isso. E isso pode desencadear, dependendo do caso, um estado de loucura. Na obra passada do próprio André Luiz, chamado Missionários da Luz, ele contou um drama interessantíssimo, um caso de reencarnação. A reencarnação de Segismundo. E teria como pai Adelino e como mãe Raquel. Segismundo ia nascer. Adelino seria o pai, Raquel seria a mãe. Raquel e Adelino eram casados, já tinham um filho de 5 anos, 4, 5 anos, e Segismundo iria reencarnar. Só que o pai, o Adelino, não queria de jeito nenhum. Ele, quando sonhava, ele tinha pesadelo com Segismundo. Segismundo, está lembrando da história? Quando Segismundo se aproximava dele no plano espiritual, o sonho é a lembrança que a gente tem quando a gente sai do corpo. Todas as vezes que a gente dorme, Liana, a gente sai do corpo. Todo dia você sonha, todo dia você vai para algum lugar. Nem sempre você lembra do sonho, mas você sempre sai do corpo e vai para algum lugar ou estará com alguma pessoa. Você pode estar com seu marido? Pode. Você pode vir para a casa espírita trabalhar? Pode. Pode ir para um lugar ruim? Pode. Pode ser perseguido? Pode. Aí tem um pesadelo. E por aí vai. São os diversos tipos de sonho. E o Adelino tinha verdadeiros pesadelos com Segismundo. Qual a história desses três na encarnação precedente? Olha a história. Adelino era casado com Raquel na outra vida. Segismundo se apaixonou por Raquel, se envolveu com a Raquel, ao triângulo amoroso. E para ficar com a Raquel, ele matou o marido dela, que era o Adelino. Ele matou. Adelino foi para o mundo espiritual revoltado.
E daquela ligação ali, desse crime e dessa ligação, acabou que Segismundo não ficou com Raquel. Raquel ficou envergonhada, fugiu, ficou sem amparo, não tinha o que comer, se prostituiu e morreu se prostituindo, pegando doença. Que drama, hein? Que drama. Ponto. Os 3 morreram, né? Desencarnaram, tiveram uma confusão no mundo espiritual, até que foram acolhidos em nosso lar, numa região do mundo espiritual, e foram tratados e conseguiram se perdoar lá. Conseguiram se perdoar, um perdoou o outro. O Segismundo trabalhou muito, se arrependeu muito do que fez, e os 3 combinaram voltar juntos, só que dessa vez como filho do casal, para unir o casal. Mas o pai, quando voltou à carne, ele tinha lembrança no subconsciente, tudo que o André Luiz está falando aqui, de que ele tinha sido assassinado por aquele espírito. Conseguiu reencarnar, né? Ajeitaram lá, conseguiu reencarnar. A gente não sabe a história depois, se os 2 se perdoaram como pai e filho, ou se o pai odiava o filho. Muitos pais, muitas mães odeiam o filho, porque o filho não é amigo, não é uma pessoa amiga, é um inimigo do passado. E isso causa sérios transtornos na vida de relação, que pode desencadear um processo de loucura. Está entendendo agora? Foi isso aqui que ele explicou. Entendeu, Adilane? Abre os olhos então, para entender. Entendeu. E assim a gente terminou esse capítulo aqui. Na semana que vem, nós vamos estudar o outro capítulo, que aí acabou a conversação deles, né? O André Luiz estava conversando com esse espírito Barcelos, que viria à Terra tratar de loucos, como nós dissemos, e aprendendo com ele, o que ele aprendeu, ele passou aqui para a gente também aprender, estudar, aprender o que acontece com os loucos aqui na Terra, qual é a causa. Eles estavam numa reunião, como nós dissemos, uma reunião com um espírito chamado Albano Metelo, um espírito elevado. Agora esse grupo, que é o capítulo seguinte que a gente vai estudar, vai trabalhar o pensamento, e a gente vai ver a importância do pensamento, porque vai vir um espírito lá da mais alta elevada hierarquia. Então a gente vai estudar esse assunto na semana que vem. O que eles vão fazer com o pensamento para preparar o ambiente para esse espírito vir, e quem é esse espírito, como ele responde às perguntas que serão feitas a ele. Tudo bem? Então vamos encerrar. Encerra com a prece de lá. Então agradecemos a Deus, sempre acima de tudo, a Jesus de Nazaré, por esses momentos de enlevo que o estudo nos proporciona. Agradecemos ao nosso irmão André Luiz pela inspiração, ao nosso Chico, e se não alcançamos corretamente o pensamento de vocês, nos perdoe, que possamos na próxima semana estarmos melhor preparados para continuar esses estudos. Muito obrigado ao Altivo, muito obrigado a Cidinha, a Neuza, a Elvira, aos guias da nossa casa de amor. Muito obrigado, Lurdinha, minha querida, minha amada e saudosa esposa. Em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos
da tarde de hoje em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.